Começando o aulão, esse aulão que vai trazer um tema bem legal, que vai trazer uma convidada especial. É um aulão que promete. Vamos entrando. Deixa eu colocar aqui o tema. Meu filho está namorando e agora o que eu faço? O que eu falo? Como que a gente faz para lidar com essa surpresa, né? Muitas vezes as mães ficam surpresas, muitas vezes elas ficam sem saber se tá na hora, como que fala, o que que faz. E é justamente por isso que eu pedi para convidei a Bia Gomes para ela estar aqui comigo hoje e poder falar a respeito de namoro, a respeito de lidar com todos esses assuntos relacionados a namoro, sexualidade, masturbação, o próprio sexo. E não é só isso, né, gente? O namoro tem toda uma característica aí sentimental. Ele é muito mais do que uma amizade. Ele é quando um filho, uma filha se encanta com outra pessoa, sente atração, sente felicidade de estar junto, sente ciúmes, às vezes sofre por não ser correspondido, sofre por terminar o namoro. Tem tanta coisa que vai acontecendo aí com isso que a gente precisa conversar. E você já sabe, você que me acompanha já sabe que eu estou aqui toda quinta-feira às 8 horas da noite para a gente conversar a respeito de temas ligados à educação de filhos adolescentes. Como conversar, como estar perto, como dialogar, quando o filho está longe, quando o filho se afasta, quando o filho é resistente a estudar, quando ele tem algumas diferenças e aí a gente nem consegue conversar com o filho. Tem tanta situação quando a gente tem um filho adolescente que a gente quer dar um jeito, que a gente quer entender como que faz e muitas vezes a gente não tem para quem perguntar. Por isso estou aqui toda quinta-feira trazendo assuntos, trazendo temas, trazendo pessoas para a gente conversar, para a gente entrevistar, para a gente tirar dúvidas, porque meu objetivo final é que você tenha um excelente relacionamento com seu filho, é que você entenda como chegar, se aproximar no seu filho, como conversar sobre tudo que precisa. E, gente, cada filho é de um jeito. Se você tem mais de um filho, você sabe disso. Eu mesma tenho 2 filhos, um é extremamente comunicativo e o outro já é muito, muito mais tímido, não gosta tanto de falar. Então, a gente tem que entender essas nuances, né? Essas diferenças entre um filho e outro. E tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora que a gente vai conversar sobre sexualidade, na hora que a gente vai conversar sobre sexo, na hora que a gente vai falar sobre namoro. E por isso eu chamei a Bia, deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, já entrou. Bia, eu vou te chamar, deixa eu só me apresentar, terminar de me apresentar para quem está aqui pela primeira vez. Eu não sei se você já me conhece, eu tô vendo alguém porque a gente vai deixar gravado esse aulão. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Andréia Lage, eu sou pedagoga, sou gestora educacional e também sou educadora parental. E o que que a educadora parental faz? Justamente ela vai ajudar os pais, esse parental é de pais, pai e mãe. Então eu ajudo pais e mães, né, mães e pais a educarem seus filhos. Especificamente eu lido com filhos adolescentes. Você já deve ter visto aí no Instagram muita gente falando sobre birra, muita gente falando sobre filhos, crianças, até sobre bebês, sono, amamentação, mas o meu caso aqui, eu sou especialista em educação de filhos adolescentes. E por isso eu trago a Bia, que ela é uma sexóloga, ela é especialista em sexualidade. E nada, ninguém melhor do que ela para eu trazer agora, para ela explicar para a gente sobre essa questão de namoro, o que que a gente fala, o que que a gente faz,
Quando que é a hora de perguntar, de tocar nesse assunto com o filho? Eu vou chamar a Bia. Meu filho está namorando e agora o que que eu faço? O que que eu falo? E é interessante, Bia, porque nós todas já namoramos, nós todos nós temos filhos, a gente já passou por isso e por que que é tão aflitivo, tão as mães ficam tão sem saber o que fazer, sem saber o que falar. É um assunto difícil para nós mães e não devia ser, porque o sexo faz parte da vida. Aliás, sexo é vida. Aliás, sem sexo ninguém estaria aqui. Olha Exatamente. que diferença, né? E todo mundo preocupado, todo mundo, ai meu Deus, o que que eu falo? Por isso que eu te chamei, sexóloga, especialista, ninguém melhor do que você para nos contar. Então, Bia, por favor, se apresente, depois eu coloco as perguntas para a gente tendo esse papo, tá bom? Bem, boa noite, gente. Depois dos percalços aí do nosso novo normal, não é mesmo? A gente ainda vai ficar fera nisso. Eu sou Bia Gomes, educadora sexual, sexóloga em formação pela Santa Casa BH, tá? Pedagoga de primeira formação, colega da Andréia. E É. assim, e sou uma amante do ser humano. Acredito muito, sou especialista em relacionamento e sexualidade humana. Atendo casais, faço palestra em escolas, tudo a respeito da sexualidade humana e dos relacionamentos. Bem, estou aqui para ajudar vocês em tudo, para proporcionar a sexualidade viva, ativa. Igual você falou, Andréia, sexo é vida. Sim, primeira coisa, a gente tem que degenitalizar. Eu uso sempre esse termo, quem me acompanha sabe, porque a gente cria também. Então, assim, a gente tem que degenitalizar. Primeira coisa, quando a gente lida com a sexualidade humana, a sexualidade a gente lida com ela no útero materno, né? A gente tem essa consciência. E ela vai se construindo ao longo da nossa vida. Existem as fases. A sexualidade não é só o ato, o momento do sexo, né? Que nós, eu creio que nós duas aqui, muitas das mães que estão aí, as pessoas que estão aí, nós fomos criadas que sexualidade era para procriar. E pronto. Sim. E não é isso. E na adolescência, que é o seu maior nicho, né, Andréa? Que você cuida Uhum. mesmo dos adolescentes, tudo é muito intenso, não é mesmo, Andréia? Tudo é Muito. muito, tanto sofrimento quanto alegria, tanto dor quanto carinho. Tudo isso é muito intenso. E nós que já passamos por isso também, sabemos que é real, é intenso. E se nós adultos sentimos, os adolescentes sentem ainda mais. É tudo muito. E cabe a Com certeza. gente instruir, educar, mostrar o caminho, pegar pela mão, mostrar confiança. E como fazer isso, Andréia, se nós não fomos criadas para tal? Eis a questão, não é mesmo? Exatamente isso. Bia, deixa eu só falar uma coisa. Estão pedindo para desativar os comentários, porque Uhum. senão a gente não consegue te ver. Eu vou desativar. Eu vou colocar algumas perguntas de pessoas que já colocaram, né, antes, e depois eu vou voltar e vou colocar os comentários mais no final, abrir para as pessoas poderem colocar suas dúvidas, tá? Agora a gente está te vendo bem. Bia, você sabe que o que as mães falam, nós realmente a gente não foi criada. Primeiro que a gente sempre associou sexo, namoro com sexo e gravidez. Então tem uma questão aí, tem algumas seguidoras que colocaram o medo da filha engravidar. E eu, como mãe de dois filhos, eu também tinha esse pensamento, né, quando eles começaram de, ai meu Deus, se engravidar e tal. Isso é realmente algo que ainda tem muito. E todo mundo está perguntando como que eu faço para conversar, qual é a hora. Eu achei até interessante que teve uma que escreveu assim: quando é que eu vou ter aquela conversa? E parece que vai ter uma única conversa. E eu Exato. fiquei pensando,
Meu Deus, o filho com 10 anos, ele tem uma concepção aí. Com 12, com 15, com 18, com 20. Olha, o mesmo filho, cada época vai ter um Um- pensamento uma fase. diferente, uma fase completamente diferente, e aí vai ter uma única conversa. Será que. Ai, nos conta aí. Eu vou deixar você falar. Bem, é, primeiro, nós não vamos evitar que nossos filhos passem por dores. Nós não vamos evitar que nossos filhos vivam o que eles têm que viver, não é mesmo? Cabe a gente orientar para que seja feito da melhor forma, com qualidade, com equilíbrio, em tudo nele. Não só na relação sexual, mas em todos os relacionamentos, Andréia. Quando falar sobre sexualidade, igual eu falei, no útero. Como? No útero. Eu até cheguei, nós já no nosso bate-papo, nós já conversamos sobre isso. O chá revelação, por exemplo. Por que que o menino é azul e a menina é rosa? Entende? Você já está mandando mensagem para aquela criança. O azul não, o menino não pode usar rosa. Por quê? Entende? Que a menina, na hora que nasce, na hora que vai brincar, a boneca é da menina. O menino não pode encostar numa boneca. O pai não segura um filho. As panelinhas, a cozinha é da menina. Isso é educação sexual. A vassourinha com a pazinha é da menina. As motos, os helicópteros e coisa e tal é do menino. O que que é coisa de menina e coisa de menino? Isso é educação sexual. Entende? Bia, Pois não. eu tenho uma mãe que eu sigo, uma psicóloga, ela trabalha com crianças pequenas e ela fez um videozinho do filho dela segurando uma boneca e passeando, levando o filho, que era a boneca, levando o filho para passear na pracinha. Eu achei fantástico, porque Exato. Ele vai ser é pai, algo assim, que a gente não provavelmente. vê. É, A nossa geração, Andréia, nós viemos dos hippers, né? Assim, mais ou menos. Os hippers era aquela geração que veio ali, viveu uma ditadura, né? Teve todo um. E zelava muito por o quê? Era dito como sexo, droga e rock and roll. Não era isso? Nós somos, engraçado, olha para você ver. Nós somos uma geração que trabalha para ter uma família, casar, ter filhos, tudo normatizado. Como se fosse, assim, a gente ter um emprego fixo ao longo da vida. Não é esses os nossos valores? Né? Bem assim, casa a própria. maioria, tá, gente? Claro que eu não tô, né, generalizando. Tô falando de acordo com os estudos das gerações. Sim, sim, Essas, é isso mesmo. não é? Essas crianças que vieram agora são crianças, falo crianças, mas são os adolescentes até os 23 anos, né? Eles são Sim. fruto da gente que nós somos dessa categoria. Antes não tinha, os hippers não tinha isso. Nós já criamos isso. Entende? Então, qual que é a cabeça dessa geração agora? Eles são extremamente criativos. Eles não, assim, nasceram com o aplicativo na mão, né? A geração digital tá assim, eles são muito bons nisso, mas em relacionamento humano tem uma certa dificuldade. Só que são totalmente a favor de conservar o planeta, sustentabilidade, quebra de tabus é com eles. São mais críticos nessa questão. Então, por isso que tem esse embate, André, sabe? De útero. Só que cada fase é cada fase. Igual você falou, quando a gente ensina para a criança limpar a bundinha, né? Para os pais dos pequenininhos ensinarem o jogo dos. Olha, no peito das meninas, no seio, sinal vermelho, não pode encostar. Na vagina, vulva, não, sinal vermelho. No bracinho, verde, pode encostar. Isso é educação sexual, né?
A hora certa. Por exemplo, a gente se depara muito. E a namoradinha da escola? 5 aninhos. Eu tenho uns 5. E a namoradinha da escola? A mãe dos meninos deixam. E a mãe das meninas não gostam. Ou algumas gostam. Ali você já está educando sexualmente. Quando vem com o namoradinho, olha, ela é muito bonita. Um dia você vai ter a oportunidade, quem sabe, você namorar com ela. Mas é mais à frente. Você hoje é uma criança. Você não está na idade de namorar. É ser claro, Andréia. Sabe? A gente tem um temor muito grande, às vezes, principalmente essa nossa sociedade heteronormativa, do filho adolescente virar homossexual, né? Então o homem tem que provar a masculinidade dele desde cedo. Essa masculinidade tóxica, que exige que se a menina der de cima dele, ele é obrigada a ficar com ela. E a mesma coisa, que às vezes a gente está se deparando muito com o excesso. O excesso também em relação ao empoderamento feminino, a colocar que as meninas têm que buscar o que elas querem, ir além, fazer acontecer. Calma, mas não ser evasiva ao ponto de agredir você mesma. Tudo mais transborda. Então, a gente tem que ficar atento e interferir nisso na infância, para que a adolescência não. E eu sempre falo com os pais, Andréia, essa questão a gente coloca valores, a gente coloca nos filhos da gente até os 12, 13 anos. Rápida. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento. E o maior responsável por isso somos pais e mães, responsável pelaquela criança. Independente de quem está criando ela. É o maior responsável. Nós que estamos na escola, só um minutinho. Nós que estamos numa escola ou com ele, nós estamos durante um tempo. Ele Sim. é dos responsáveis e dos pais o resto da vida, igual das fases. Pode falar. Sim. Ô, Bia, tem uma mãe, aliás, mais de uma, que perguntou assim: como ganhar intimidade para que o filho fale, e se solte? Como que eu converso sobre sexualidade, sobre namoro, se eu não consigo, se meu filho não se abre comigo? E o adolescente, uma das características é ele se afastar. E ele se afasta justamente para ele poder ter a liberdade de pensar por conta própria. Exato. Porém, as mães estão vendo, o motivo da gente estar fazendo essa live é que está difícil conversar, porque se todo mundo tivesse essa facilidade, a gente não precisava de estar aqui, né? É isso. E porque as mães estão percebendo uma característica dessa adolescência atualmente, o acesso à internet, a facilidade de ter muitas informações, não necessariamente informações educativas, porque pode sim ter informações legais, mas pode ter informações que vão deturpar aí o pensamento. Então, uma preocupação muito grande da mãe estar junto, da mãe chegar perto. E aí, dá uma ideia do como que ela vai começar a falar com ele. Tá? Eu até iria falar, mas eu vou deixar você falar. É isso que você falou. É o que você falou, constância. A falar uma única vez. Ali na adolescência, ele dá aquele expertise que é dessa fase, né? Que às vezes nem é rebeldia, é uma forma de estar chamando a atenção. Ei, olha para mim, me respeite. Intimidade e respeito estão juntos. Igual eu falei, você não vai ser seu filho, ele é outra pessoa. Ele vai passar por caminhos que você talvez não passou. E tudo bem. É essa normatização que nós temos que ter em mente. E sequência. Eu fiz uns estudos e tem uma pesquisa, inclusive falando sobre sexualidade, sobre os programas de educação sexual, porque devido à guerra política, uma série de fatores, isso daí é muito mal visto. E
não tem conhecimento gay, não tem nada disso, viu, gente? Isso não existe, tá? Então, deixando isso de lado e pensando nos valores dos nossos filhos, na nossa família, tá? O que seria essa educação sexual de qualidade? Quando a gente foi perguntar para os pais, igual você falou, quando falar com meu filho, que eu falei uma vez, como que eu crio intimidade? A vida nossa tá tão cheia de afazeres, né? Que a gente está acabando terceirizando essa educação. A gente está terceirizando essa intimidade. A gente está terceirizando todo esse respeito aos nossos filhos, sabe? E nós também tínhamos intimidade, mas a gente não falava sobre isso. Os nossos valores eram outros. Essa geração necessita disso, dessa proximidade, respeito. Apesar que nós também brigamos por conta disso. E a gente sabe como é. Só que devido a gente estar cada dia mais atarefado, está se exigindo mais da gente, nós estamos abrindo mão. Eu posso dar um exemplo? Pode. Um exemplo bem concreto. Atendi uma mãe semana passada e ela falou que estava muito chateada porque a filha de 19 anos, que já trabalha, já estuda, tem um namorado. E ela estava vendo que a filha estava traindo esse namorado. O namorado frequenta a casa, é um namorado de muito tempo. Uhum. E de repente ela viu que a filha estava saindo com outros. E ela teve um bate-boca com a filha, de brigar, de gritar, de falar que não pode e tal. E eu falei com ela, por que em vez de você brigar com a sua filha e falar que não pode, que é um absurdo ela trair, por que você não senta e pergunta para a filha o que está te fazendo levar, né, te levando a ter vontade de estar com outros se você está namorando esse rapaz? O Não que é que está te causando essa vontade de ter outras pessoas? O que está acontecendo? O que está passando pela sua cabeça? O que você pensa a respeito? Olha que diferença, porque a gente às vezes quer impor. Ter aquela conversa sobre sexo é impor aquilo que eu acho que ele tem que fazer, que eu acho que é certo. E será? O que Precisamos é certo para saber mim... o que ele pensa. Exatamente. Às vezes, o que é certo para mim, André, o que é bom para mim não é bom para você. Não é mesmo? Só que trabalhar o seguinte: responsabilidade, respeito, compromisso, consequência dos nossos atos. Às vezes nós éramos uma geração que os pais eram muito mais enérgicos. A gente ficava muito de castigo, a gente levava muito mais. E era a nossa consequência, tá? Hoje, com o clareamento de tanta informação, as consequências, a gente tem o dever de mostrar isso para eles, tá? Igual eu tô falando, quando conversar, tem uma pesquisa que foi feita e a gente, responsáveis pelas crianças, adolescentes, a gente tem que criar a consciência de que nós fazemos isso involuntariamente. De acordo com a nossa criação, repete a mesma coisa. Nós aprendemos, a maioria de nós aprendemos que era menstruação com susto danado menstruando, ou então ouvindo uma prima mais velha falar. Hoje não, né? Apesar que temos hoje para ceder o absorvente, mas se Deus quiser ele vai, né, virar lei e vai dar certo. Então, assim, hoje, olha para você ver como está. Antes não se falava. O absorvente ficava no canto lá do supermercado, escondido para ninguém ver. Entendeu? Então, assim, qual que é essa constância? Vamos criar que isso não é falado. Aí foi se fazer pesquisa. As crianças consultou os meninos de 12 a 14 anos
sobre essa constância dos pais. Os pais falaram, mais de 70% dos pais falaram, não, eu falo com meu filho sobre sexo, sim. Falo. Na hora que foi ver com as crianças, com os meninos, não, acho que meu pai já falou 1 ou 2 vezes no máximo. A grande maioria. Acho que só 10 ou 20% falaram que realmente os pais, sabe, conversam. Por que isso? Porque nós não fizemos isso, nós não tivemos e nós não vamos reproduzir. E então, a partir do momento que nós cria, gente, primeira coisa, as mães estão assistindo, os pais estão assistindo, os responsáveis, criem a consciência que nós não fomos criados para tal. Já é um grande passo. Criem a consciência que nós precisamos procurar informação baseada, uma informação válida, cuidado com fontes que não são seguras, porque o que tem de charlatanismo, de gente distribuindo coisa igual skit gay, pornografia, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. É igual eu tô falando, a gente ter essa constância de raciocínio. 5 anos já indica seu filho, olha, não tá na idade de você. Você vai estudar agora. Entende? Com 10, vocês viram ali que tá começando a surgir a puberdade. Vamos conversar mais sobre isso com normalidade. Mães chegam para mim de cabelo em pé, Andréia. Meu filho é normal. Calma. Tenta com ele sem... o menino vai assustar. Calma. Vamos conversar? Isso é... Mas você tem que tomar cuidado. Fala tanto da higiene, né? Das mãos. Você tem que estar com uma boa higiene. Você tem que cuidar do local que você vai fazer isso. Existe uma legislação no país que é atentado ao pudor. Você ensinar primeiramente o amor próprio, ao respeito. E aí você vai ensinando como lidar com essa sexualidade. Vocês vão seguindo, gente, todos, tá? Todos os pais que eu cuidei nesse sentido, as crianças foram indo parando. Tinha o hábito de masturbar muito, mas enquanto era proibido. Enquanto eles não tinham conhecimento, e aquilo não era uma coisa assim, natural. Entende? Então, assim, clareia aquilo para a pessoa, mostra para ele que aquilo é normal. Eu passei por isso, você também. A gente, isso é uma descoberta. Fala o que é, porque você está dando o seu corpo. Meu filho, um dia igual, de 13 anos, né? Que teve até uma pergunta a respeito da sexualidade, né? Namorico, como que eu falo do namorico? Gente, todos nós temos hormônios. Sim. Só que a primeira coisa, começa a falar desses hormônios com eles. A do CC e do chulé. Entendeu? Coisa simples, de higiene. Sempre eu falo com os pais, entrem pela higiene. Primeira coisa. É uma ótima, porque para a gente poder conversar, né? Teve pergunta, como que eu crio essa intimidade? Cria intimidade com conversas. Com conversa. Como que conversa? Você sabe que o filho começa. Teve uma avó que me acompanha aqui, que ela falou que o filho estava começando a ter o bigodinho, barba. E aí ela comprou o barbeador, levou. Exato. Se não me engano, ele era com dificuldade de tomar banho. Então ela foi com ele no supermercado para ele escolher o desodorante de acordo com o que ele gostasse. Por aí. Aí ela aproveitou e comprou um sabonete do cheiro e da marca que ele gostasse. Aproveitou e comprou o barbeador e entregou para ele, E isso foi fazendo ela ter abertura de conversar. Começou pela higiene e foi falando sobre todas as outras questões. E dá abertura para ele perguntar para ela também. Exatamente, gente. Qual é a melhor pessoa, mais indicada para conversar isso com eles? É o responsável. A pessoa que mais ama aquele ser. Entende? Então, assim, a gente tem que tratar com naturalidade, respeito,
Porque não é com chá também, que acontece muito. Porque os homens também que estão aí ouvindo a gente, vendo a gente, Andréia, sabem, eles foram criados sexualmente pela pornografia, né? Sim. E o pai deles, vamos supor assim, quando é o pai, pode ser a mãe, o responsável. Chegou, entrou no banheiro, falou com eles, como olha, meu filho, você sabia que o índice de homens que têm o pênis amputado por falta de higiene é enorme, mais do que o câncer. Você sabia Eu não disso? sabia, eu nem sabia Pega, que se busca amputa isso com pênis. eles. Busca isso com eles. Nossa, esses homens não foram criados ensinando realmente lava. Eu ensino isso até hoje nas rodas de conversa com os adolescentes, Andréia. Os Sim. professores, os homens, às vezes falam assim, realmente, ninguém nunca me ensinou. Aprendeu isso como? Ah, sabe que tem que isso? O que tem que tirar dali? Por que aquela massinha branca não pode estar ali? Entende? Eu cuido de certas mulheres de 70 anos, 80 anos, que até hoje me pediram um, um copinho, um coletor menstrual para segurar xixi. Elas não sabem a diferença do canal vaginal para a vulva ou da uretra. E isso não é de se espantar, não, porque só levou-se à tona com aquela menina do Big Brother, que falou assim que estava usando um OB para segurar o xixi. E ela é nova, que aconteceu num dos episódios para trás. Aí todo mundo Hum. critica, mas a grande maioria não sabia. E não sabe até hoje. Entende? Então, assim, vem por esse lado. Ensina o autocuidado. Conversa com isso. Aí você vai entrar nas doenças. Porque a grande preocupação das mães é gravidez. Gravidez é o de menos, gente. Gravidez é o de menos. Sabe? Porque tem Abuso, muita DST, né? muitas doenças sexualmente transmissíveis. E elas estão aí. E o índice de criança, de meninos de 15 anos que estão contraindo HIV está fora do comum. Nunca teve tão alto. Porque eu acho que nós dois até conversamos sobre isso. Cazuza. Então, a Sim. gente viu as vítimas da AIDS. Eles não. Hoje tem um coquetel, tem um coquetel que você toma, que os gráficos tomam depois. Entende? Então, assim, é tudo muito despercebido. Se você batia o olho em quem era o soro positivo, você sabia quem era. Hoje não mais. Ô, Então, o Bia, que que a gente tem? eu tenho uma Pode falar. amiga que ela trabalha como técnica em radiologia, num, atende presídio, e ela fala que eles fizeram, ela viu, eles fizeram uma busca, né? Exames em várias pessoas que tinham a suspeita, aqueles que foram detectados que estavam com AIDS receberam o coquetel e ela ficou impressionada com a rapidez que eles voltaram a uma aparência comum. Então ela É, fala, Andréia, não dá para saber. E realmente eu me lembro do Cazuza e eu me lembro dele ter pego AIDS e várias outras pessoas que a gente viu sair de cena, emagrecer, mudar fisicamente de uma maneira que dá para ver que está doente, né? Agora me fala, me dá uns exemplos de DSTs e como que a gente conversa com o filho e a filha. Sempre me vem na cabeça a camisinha. Mas e a menina? Como que a gente pode conversar com os filhos? eu começo com a menina com a sífilis, só que eu vou muito. Vamos ajudar o Orix, que aí é a junção. Amigdalite, tá? Amigdalite não é uma doença tão, né? Mas é uma doença cômoda, que dá nas amígdalas, no inchaço e coisa e tal. Ou até mesmo a própria cárie, né? Mostra uma boca bem feia para eles, que a gente acha facilmente, odor de dente, quem já teve pode mostrar, tá? Igual essa moça mesmo de 19 anos, né? Que contou o caso. Conversa com eles. Fala assim aqui, carnaval. Sabe qual que é o maior índice de doença que chega depois do carnaval, ô Andréia? Nos pronto atendimentos, né? Nas UPAs? Amigdala. Sabe por quê? E a cárie também.
Sabe por quê? Por causa do beija um, beija o outro, beija um, beija o outro, beija um, beija o outro. Então, você já vai criando a consciência naquele ser humano de que seleção na sua cabeça ou uma pré-seleção para você se amar, você vai contrair doença. Primeira coisa é começar com amor próprio, André. O que você quer para você, meu filho? Vamos lá? O que você quer? Eu tenho 2 adolescentes também. E ela estava me ajudando a ver as perguntas e ela, inclusive, falou: mãe, me fala essa resposta aqui, vê se é isso mesmo que eu estou imaginando. Cuidar. Falei: não, você vai ter que assistir a live, mas vamos lá para ver. A gente foi discutir. Ela mesma falou: eu vejo o que eu quero para minha vida. Eu quero ter relação? Quero. Falar, ser natural. Sexo é bom demais. Fala com eles. É uma delícia, desde que seja feito na hora certa. Para que você não arque com as consequências depois. Tem consequência? Começa pela simples. Amigdalite, cárie. Transmite com um beijo na boca. Aquela boca ali, ó, atrás, olha lá para você ver atrás dele, o tanto de tártaro e cárie que tá ali. Vai tudo para sua boca. Você pode ter certeza. Entendeu? Já faz ele refletir. Pode parecer que ele não tá nem aí, mas ele tá refletindo ali dentro. Sim, né? Isso é. A sífilis. A sífilis tá aí. E tá bombando. A gente atende muito lá na Santa Casa. Entendeu? Então, assim, e ela tá que tá. E os meninos estão com sífilis. E da onde que tá vindo? Mostra isso para eles. A gente precisa desse universo semântico, precisa de ter algo palpável, não só falazada, falou uma vez e pronto, que é que acontece muito com os pais. Entende? É falar constantemente. Todo gancho que você criar, você fala. Todo gancho pergunta para o seu filho: olha, você quer alguém ser para ter um sexo, para que você tenha um relacionamento gozo? Quer? Eu vou te ajudar. Entendeu? Ofereça essa ajuda. Mas vamos pensar, filho, que seja no momento certo. Hoje os meninos almejam muita coisa no sentido de eles têm muito foco, tá? Tanto é que tá tendo um estudo que essa geração tá deixando muito o namoro para depois. Tem alguns que estão precoces, mas tem muitos deixando para depois. Depois conquistar a casa própria, já eles estão aumentando essa data. Entende? Sim. Como que eles fazem isso? Tem até uma geração, uma turma que eu fiz uma roda com eles, que eles fizeram a opção para depois do matrimônio, sabe? Envolve religiosidade. Sim. Como que eles fazem? Porque os hormônios dele é a mesma coisa dos outros. Entendeu? Busca canalizar essa questão hormonal em outra área. Explica para os seus filhos que você pode ter orgasmo não só na relação sexual. Explica para o seu filho que sexualidade não é só o ato sexual. Que o pênis, que a vulva, a genital é simplesmente uma peça a mais para o ato sexual. Explicar isso para eles tirarem essa crença limitante que todo ser humano tem que introduzir, o masculino tem que introduzir o pênis em algum lugar e que a mulher tem que receber o pênis ali dentro. Gente, desmistifica isso. Sexo é muito mais que isso, não é só ação, não é só. Então, você passando isso para o seu filho, que sexo é bonito, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, a cabeça no travesseiro e falar: que delícia, guardar aquele momento. Entende? É isso que a gente tem que explicar com naturalidade. Eles vão compreender com certeza. E vão analisar. Ô, Bia, e tem uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, é que os rapazes, os meninos, na nossa educação, é como se eles tivessem que saber tudo, como se eles nunca tivessem uma primeira vez, como se eles não tivessem insegurança, dúvida, e também, até o material que você me passou hoje, mais cedo,
e também uma obrigação de ter que transar com toda menina que aparece ou que se oferece, porque senão é taxado de que não é Boiola, frouxo, desviado. boiola e tal. Então, é muito interessante também ter essa conversa com o filho. Tem até aquela série Sex Education, que o rapaz é virgem e que ele, quando ele vai pela primeira vez, que acaba nem rolando porque a menina não consegue, ele fala, mas eu pensei que minha primeira vez fosse com alguém que eu amasse. Eu achei tão bonitinho ele falar isso, porque é uma concepção muito mais da menina ter que estar amando, né, do que o rapaz. Mas os meninos também têm sentimentos e os meninos também têm o direito de colocar o emocional junto com o sexual. E falar isso para o filho é muito bom, né? É, Mas eu é quero isso. falar. Hum. Perdão, pode continuar, perdão. Eu só quero falar uma outra coisa que eu percebo muito. Tem toda essa parte sentimental vinculada do sexo como algo bom, como algo que é construído, né? Uma relação, um a mais, algo que foi construído é, entre duas pessoas que têm afinidade no namoro. Mas tem muito a questão da uma pressão social do sexo pelo sexo. Quando eu era jovem, era beijar. Não era tão fácil ter um relacionamento sexual. Hoje já está mais fácil. E pensar nisso como não ser tão fácil assim. Como que uma mãe pode conversar com o filho sobre isso? Porque muitas vezes existe uma cobrança do grupo, tanto das meninas quanto dos meninos. Então, como que a mãe pode fazer um jeito de falar que contrapõe essa pressão? Acho interessante você falar isso. Andréia, é muito complicado mesmo, principalmente quando se trata de mães que foram educadas assim também. Mães e pais, Sim. né? A gente super entende. Mas não tem fórmula mágica. O que que tem que acontecer? Buscar fontes, Andréia. Fontes seguras, sabe? Essa masculinidade tóxica e buscar isso com o seu filho. Busca isso junto com ele. Por que chorar um momento? Entende? Ele já deve ter passado, com certeza. Igual teve um depoimento que mandou pra gente, falando que o menino de 14 anos, eu até falei, pedi à mãe permissão pra gente estar falando sobre esse caso. O menino de 14 anos, ele falou assim: antes de ir ao cinema, eles vão ao cinema. Antes de ir ao cinema, eles vão ao parque. E essa questão de ir no parque é a hora de pegar. Cada um pega cada um. E ele só não pega, só não rolou ainda porque ele não quis. E aí? Entendeu? Então, se a mãe já tá sabendo disso, então vamos conversar, ué, meu filho, e tudo bem. Ser natural, buscar realmente uma pessoa que vai te instruir nessa questão com naturalidade, te dar informação segura. Por quê? André, você melhor do que ninguém pode falar comigo. Os adolescentes testam muito a gente. Muito. Eles Demais. testam para ver se você está inseguro, se você estira, né? E outra A coisa, anteninha está ligada. E outra coisa, fala uma coisa e faz outra, o pai e a mãe. Ficar atento a isso. Não dá para falar uma coisa e fazer outra. Não dá. Não dá. O exemplo, e eles pegam no ar isso, Pega, né? O exemplo, o modo de arrasta. lidar. E como eles são muito antenados, eles podem estar ali no computador ou no celular. Eles estão prestando atenção em tudo que está acontecendo à volta deles. Principalmente o exemplo dos responsáveis. Não Sim. adianta o responsável falar meia hora, 1 hora na cabeça deles. Se ele não fizer o que ele falou em 5 minutos, não fica nada. Então, o exemplo arrasta muito mais, sabe? Então, gente, contou alguma coisa, se aconteceu alguma coisa que realmente a gente não tem domínio, fala numa boa família. Olha, eu não sei te falar sobre isso. Eu estou sem graça. Seja assim, eu não fui criada desse jeito, você sabe. Conta o caso seu. O que você viveu? Isso é isso, Andréia.
Eles adoram, sabe? Muito, muito mesmo. Apesar que somos cringe, mas eles gostam, porque nós somos os exemplos, né? Bia, Então, conte seu. faltam alguns minutos. Deixa eu só, eu quero ativar os comentários para a gente poder Ai, ver o que as pessoas têm. A gente vê alguma dúvida, tá, gente? Vocês podem colocar aqui. Mas tem tanta coisa ainda sim, para aqui falar, Bia. Aí. Você sabe que tem uma mãe. Ó, tem Vamos dois lá, assuntos que gente. eu acho muito importantes a gente falar e que eu acho que não dá para a gente falar em 8 minutos. Que eu gostaria Não, de aproveitar a sua presença, o fato de você ser sexóloga, para a gente conversar. Um assunto é sobre homossexualidade. Muitas mães, muitas mesmo, vêm conversar comigo. Tem dúvidas, sabem que o filho fez a opção de serem homossexuais e elas têm medo do que vai acontecer. Elas não sabem como conversar, como apoiar. Nem é que desaprovem, mas elas têm muito medo da reação da sociedade. Então, como que ela é. vai proteger esse filho? E a questão da pornografia também, que algumas mães me perguntaram, pegaram o filho, olha como até o termo que eu estou falando, pegaram o filho como se fosse uma coisa muito errada. Mas a gente Não, sabe que hoje, comparando com a minha época, eu tenho um irmão que na época era um pouquinho mais velho do que eu me lembro dele esconder revista Playboy. Eu tenho um amigo que ele morava com irmãs e mãe e que ele enterrava a na grade na árvore, porque se a mãe cama ou é a o irmã brinquedo. pegasse, ele estava A grade na frito. cama desses. E hoje não precisa nada disso. Hoje você digita ali e vem e muitas vezes você nem faz a busca, porque se você digitar alguma palavra, automaticamente o algoritmo já puxa um monte de coisa. Então a pornografia está aí, mas as mães me perguntam como que lidam com isso. E aí, em 6 minutos, a gente não consegue resolver. Então, eu quero te pedir, perguntar se você topa fazer um número 2, uma aula, um aulão 2, para a gente poder, na semana que vem, na quinta-feira, a gente falar sobre pornografia, a gente falar sobre homossexualidade e tudo mais que as mães tiverem dúvida. O que você acha, Bia? Tem jeito? Você tem disponibilidade? Tenho sim. E aceito, André, porque realmente está muito bom, está muito bacana essa questão. E assim, vou pedir aos presentes aí para que mandem perguntas também sobre esse tema, né, Andréia? Sim, Para a gente ser mais sim, efetiva, para eu saber direitinho tirar as dúvidas de vocês. Porque tudo é muito novo, gente. Igual quando a gente fala, hoje a gente já fala homoafetividade. A gente já abraça isso já daí, mudou. tá? A gente já abraça esse termo, vamos dizer assim. Entendeu? Então, vamos é, abraçar e respeitar a todos de uma maneira muito leve, natural, de uma maneira que realmente a gente vai construir relacionamentos com amor, com respeito, com carinho, não é? Porque ninguém ama mais o filho da gente do que a gente. E a gente quer tudo de bom para eles. E partindo da nós vamos ser a mudança que a gente quer. Se a gente critica tanto, se tem tanta violência lá fora, se o meu filho tem uma relação homoafetiva, ou se ele é bissexual, se ele é qualquer sigla que nós temos de orientação, tudo bem. O negócio, André, é a gente dar nossos filhos de maldade, de abuso infantil, de gravidez precoce, de doença sexualmente transmissível. Que ele seja um ser humano
humano feliz, equilibrado, saudável, com relacionamentos tranquilos. Não entre no relacionamento tóxico, não entre no relacionamento Sim. abusivo, que hoje, a cada 10 mulheres, 8 já passaram por um tipo de relacionamento abusivo. Não é o que elas sofrem, é o ficar atento, porque nós somos responsáveis pelos nossos, tá? Podem deixar as perguntas, eu fico liso para que a gente discuta sobre isso, tá? Então, Tá gente, ótimo. conversem, conversem com os filhos de vocês, com constância, com respeito, com igualdade, com verdade. Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, Bia, vamos encerrar. As pessoas escreveram aqui e eu tô vendo um pouquinho que tá cortando. Mas deu para a gente Uhum. entender. O recado foi ótimo. Eu adorei você falar a questão da intimidade e respeito estão juntos. E essa intimidade, esse respeito também com relação ao que é diferente do que a gente pensou, do que a gente O que a quis para o gente quer. filho, né? Do que a gente quer, do que a gente tem de expectativa, porque o filho é uma outra pessoa que vive num cenário diferente do nosso, que tem suas próprias necessidades, suas próprias expectativas, suas próprias experiências. Então, Exato. respeitar isso é muito importante e faz toda a diferença para o filho se aproximar e pedir ajuda, tirar as dúvidas, ter essa intimidade que algumas mães perguntaram como que faz. É acolhendo, é conversando, é falando a respeito da própria vida, E dos seus próprios pensamentos de quando era adolescente, até mesmo de agora, de adulto, para poder acolher esse filho e ter esse relacionamento muito bom com o filho, né? exato. Então, vamos deixar já agendado na próxima quinta-feira, 8 horas da noite. Nós vamos falar, gente, sobre homoafetividade, né? Que não é homossexualidade, homoafetividade, pornografia e tudo mais que você tiver dúvida, você pode colocar nas caixinhas de perguntas de mim e da Bia, que a gente vai abordar na próxima quinta-feira. A dia 28, às 8 horas da noite, aqui com a Bia novamente. Então, eu vou encerrar, agradecer a presença de todos e convidar para vocês continuarem na próxima quinta-feira, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês e vamos embora.